Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje faremos o tradicional vídeo de novos na estante. Vou mostrar tudo que chegou por aqui no mês de janeiro, já que finalizamos finalmente o mês de janeiro. Eu comprei algumas coisas e recebi alguns livros novos da Sedete, alguns lançamentos deles e também o livro que eu solicitei. E alguns presentes incríveis que chegaram por aqui em janeiro, então vou mostrar tudo isso para vocês em detalhes, como sempre. Bom, começando então pelos lançamentos da Sedete, eles lançaram o livro Tarde, do poeta Olavo Bilac. Eu achei que ficou muito bonita essa edição que eles fizeram, e o Tarde é considerado a grande obra do Olavo Bilac, tem uma série de poemas aqui, uma série de sonetos, e eu achei muitos poemas bonitos aqui, inclusive falando sobre Hércules, sobre Jesus, ele fala muito sobre mitologia, enfim, vários temas que são tratados aqui pelo Olavo Bilac também, amor, a beleza, a pátria, enfim. O Olavo Bilac foi um grande poeta ali, mais ou menos, do final do século XIX, início do século XX no Brasil. E eu acho que eu nunca tinha lido nada dele, então achei bem legal de ter contato aqui com alguns poemas, alguns sonetos desse poeta brasileiro aqui na minha estante, graças a Edições Livre. A Edições Livre é o selo da Sedete, que publica obras em domínio público majoritariamente, e que faz esse trabalho de fazer uma edição acessível, mas que também fique bonitinho na sua estante. E falando em domínio público, temos dois lançamentos da editora Sétimo Selo, que é o selo de clássicos da Sedete, e que tratam justamente de obras que acabaram de entrar em domínio público, então a gente vai ter uma enxurrada de edições, né? Que é Graciliano Ramos. Então, começando por Vidas Secas. As edições da Sétimo Selo sempre têm uma fortuna crítica incrível, e nesse livro, na edição de Vidas Secas, nós temos ensaios de Álvaro Lins, Brito Broca, Franklin de Oliveira, José Carlos Zamboni, Lúcia Miguel Pereira, Luciana Esteganho Picchio, Otto Maria Carpo e Wilson Martins. Então, é muito texto de apoio. Eu nunca li Vidas Secas, com certeza farei a leitura aqui nessa edição da Sétimo. E eu também recebi o Angústia, que é uma obra um pouquinho maior aqui do Graciliano, também tem bastante fortuna crítica nessa edição. Então aqui tem ensaio de Álvaro Lins, Otto Maria Carpo, Ronald Robson e Wilson Martins também. Além disso, tem cronologia do Graciliano, tem um textinho dele no início de cada uma dessas obras aqui. Gostei bastante do estilo também que eles adotaram para as obras, acho que ficou bem condizente com as obras de Graciliano Ramos. E estou ansiosa para descobrir esse escritor. Ano passado eu ganhei o São Bernardo, do Mateus, de presente, e agora eu tenho mais esses dois livros do Graciliano aqui na minha estante. E o livro que eu pedi do selo Sedete é da Vida Editorial, é um senhor calhamaço, que é A Fé Revolucionária, aqui do James Billington. A Fé Revolucionária, sua origem e história. A capa é bastante sugestiva, né? Meio diabólica até. E é um senhor livraço de mais de 800 páginas que vai explorar especialmente a fé revolucionária e seus desdobramentos. E eu achei bastante interessante que ele vai tratar desde os revolucionários franceses, russos, enfim, ele vai partindo de cada início e depois vai desdobrando esses acontecimentos. Eu até comecei já a introdução aqui, marquei algumas coisas que me chamaram a atenção. Estava com saudade de ler um pouquinho sobre essa temática e adquiri esse aqui especialmente para complementar alguns outros estudos, né? Que afinal é um calhamaço também. Partindo então para as minhas compras, foram poucas compras esse mês, apenas aproveitei algumas promoções, especialmente de livros que eu estava de olho para ajudar em alguma leitura específica, como é o caso, por exemplo, de O Mito de Sísifo, do Albert Camus. Esse livro aqui tem um ensaio sobre Kafka e outro sobre Dostoiévski, dois autores que eu li livros, né, no mês de janeiro, então adquiri justamente por isso. E eu já tinha adquirido na promoção da Americanas A Peste, do Albert Camus, aquela promoção que eu já falei para vocês várias vezes, que às vezes entram os livros por um preço bem barato, e eu adquiri esse aqui, quero muito ler, inclusive está na minha lista de 30 livros para ler antes dos 30 anos, e A Peste vai tratar de uma situação muito parecida com aquela que nós tivemos aqui no mundo recentemente, né? Eu fiquei bastante curiosa, inclusive tem uma resenha bem recente da Jamile. Então tá aqui os meus dois primeiros livros do Camus na minha estante. Outro livro que eu também estava de olho para ver se baixava o preço, porque tem textos de apoio tanto sobre Kafka, Dostoiévski e outros grandes escritores, é A Arte do Romance, do Milan Kundera, e eu acho linda essa capa. Toda a padronagem que a Companhia das Letras usa para o Milan Kundera, eu acho muito bem feita, assim. E eu, inclusive, já li o texto todo sobre Kafka, é bem interessante. Eu gostei bastante da escrita também do Kundera, espero poder ler alguma obra ficcional dele muito em breve. Então tá aqui o primeiro
Kundera mais ou menos lido, eu posso dizer que eu ainda não tive contato com outras obras dele, apesar de querer muito ter contato. Eu também adquiri na promoção da Americanas, que eu falei para vocês, Os Gregos, do Isaac Asimov, a trajetória de um povo que moldou a cultura ocidental. Eu gosto muito dos gregos, né? Gosto da mitologia, especialmente. Esse aqui é o livro mais voltado para a história deles mesmo, e especialmente nesse contexto aí de como que funcionava a democracia grega, como eles expandiram o território, depois como que foi o declínio e queda deles também. Eu achei interessante ter esse livro aqui, tanto para consulta quanto também para ter esse panorama histórico por aqui. Por fim, o último adquirido, que é o do Clube de Literatura Clássica, que vem todo mês, né? E o livro de dezembro, que chegou no final de dezembro, inclusive, mas deixei para mostrar para vocês nesse vídeo, foi Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Eu já li esse livro, já tem até resenha, né? Na edição da Companhia das Letras. Gostei, assim, dessa edição, apesar de não ter ido muito com a cara das ilustrações. E esse aqui tem um texto também, uma lista de personagens, acho que pode ser interessante para uma releitura. Talvez, se eu achar que a edição da Companhia das Letras é melhor mesmo, eu fique com aquela e passe essa daqui para frente. Como sempre, vem com marcador de páginas, com o retrato do autor, né, que vocês viram no início, que eu mostrei também. E o livro menor que veio foi Diário de um Homem Supérfluo, que eu também já li, também já resenhei. E eu não gosto muito quando um conto, novela, vem inteiro, assim. Eu acho eles bem pequenos e meio desconfortáveis para ler. E eu achei essa capa toda muito esquisita, não sei vocês. Tipo, a imagem da capa é muito bonita, mas por que isso aqui tá assim, na diagonal? Enfim, essa foi a edição de dezembro. A edição de janeiro também já chegou e eu já passei pra frente, porque eu recebi justamente o livro do Graciliano Ramos, né? Na verdade, é um compilado. Então eu dei de presente para a Lari Virtuoso, porque ela não tinha os outros livros, e eu já tenho 3 dos 4 que foram selecionados pelo Clube de Literatura Clássica. Bom, vamos então para os presentes do mês. Da minha amiga Bruna, que sempre está me apoiando aqui no canal também, eu ganhei o Apanhador dos Campos de Centeio, do Salinger. Eu achei até curioso, eu lembro que eu vi o Lucas Bittencourt comentando sobre isso, que não tem texto de apoio, não tem nada nas orelhas, não tem nada atrás, é uma edição bem basicona, assim. Achei bastante curioso e não sei se alguém já descobriu se isso foi proposital ou não, mas aqui está mais um livro da literatura americana, não sei se já pode ser colocado como clássico, mas o pessoal costuma ter uma relação de amor e ódio com esse livro aqui, né? Fiquei bem curiosa. Eu lembro que eu até já li um pouquinho dele em inglês e fiquei curiosa também para ver como que ia ser traduzido, porque tem um pouco assim de não é nem regionalismo, mas a forma de falar, porque o personagem principal, que é o narrador, é um adolescente, enfim. Cá está, provavelmente vai aparecer em breve no canal, porque eu não resisto a ler mais um escritor americano, né? Como vocês já sabem por aqui. Bom, o Edu me deu 4 presentes maravilhosos no mês de janeiro. O Edu sempre contribui de um jeito sensacional aqui com a minha estante e com dicas, e desde o Cubietos lá no inicinho, quando a gente começou a ler Dom Pedro, que ele trazia contribuições incríveis, uma pessoa incrível, como vocês podem ver. Ele me mandou no início do mês, se eu não me engano, o Milton, do William Blake. Esse aqui é um épico narrado pelo William Blake, que é um poeta muitíssimo famoso, cujo protagonista é justamente o John Milton, escritor de Paraíso Perdido, que eu farei a leitura. Inclusive, eu fiz um vídeo já fazendo esse convite para vocês. E é uma edição muito caprichada, bilíngue, com as ilustrações no final. Eu nem sabia da existência desse poema épico, então eu já coloquei aqui do ladinho para também dar uma boa olhada quando eu for fazer a leitura de Paraíso Perdido. Tomara que eu consiga fazer essa leitura também. Eu achei a proposta muito legal, muito interessante. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, mas eu não conhecia esse poema épico do William Blake aqui. Agora, 3 livros que ele trouxe quando passou aqui em casa em janeiro. Felizmente, a gente conseguiu fazer um encontro aqui do pessoal do sul, do clube, praticamente. Ele me trouxe, então, O Outono da Idade Média, do Zúñiga. Esse aqui é um livro que a Lari Virtuoso já está lendo, um livro de não ficção. É bem famoso, né? Eu vi bastante gente comentando sobre essa leitura. Essa daqui é a edição da Penguin, ela não tem as ilustrações, mas tem o texto na íntegra. E além disso, tem introdução, tem pós-fácil, tudo aquilo que a Penguin sempre nos serve muito bem. Então ficou aqui mais uma grande contribuição para a minha estante, que eu acho que é um livro que
é citado assim como necessário para todo mundo, né? Para quem gosta de história, gosta desse período, porque a Idade Média é tida assim como esse período obscuro, né? A Idade das Trevas, mas tem muita coisa cultural e histórica que aconteceu nesse período. Ele também trouxe um livro que não poderia ser mais a minha cara, que é Os Americanos. Essa aqui é uma coletânea de contos desses grandes escritores citados aqui: Hawthorne, Poe, Melville, Twain, James, Henry, London e Fitzgerald. A seleção está sensacional. Tem várias coisas aqui que eu, inclusive, estava de olho, separados mesmo. Então, tem, por exemplo, o livro do Melville, em que ele fala sobre o Hawthorne. Tem vários contos aqui do Mark Twain, que eu acabei de ler. Tem A Volta do Parafuso, do Henry James. O Chamado Selvagem, do Jack London. Eu tô doida pra ler Jack London. Vou ler no próximo mês, né? O Lobo do Mar. E também o curioso caso de Benjamin Button, do Fitzgerald. Isso aqui deve ser muito interessante e é muito famoso por conta do filme, né? Então essa aqui é uma edição incrível, eu achei muito a minha cara esse livro e fiquei muito feliz de ter também na minha estante esse aqui. Vai direto lá pra cima na minha estante, na minha área de escritores americanos, que é a minha área preferida já na minha estante. Ele também trouxe agora a edição correta, porque ele tava muito agoniado, que eu já mostrei aqui a edição de Decamerão que veio, que ele mandou, só que era uma edição mais nova e que não tinha as ilustrações coloridas. E essa daqui, meus amigos, é uma edição caprichadíssima de Decamerão do Boccaccio, com todas as ilustrações coloridas, com uma folha, assim, que parece aquelas de revista, assim. É uma edição para guardar e para ter, assim, que é muito caprichada. Me deu até mais vontade de ler, assim, porque eu não conhecia muito disso. Eu sei que bastante gente leu aquelas 10 histórias selecionadas, né, que saem, inclusive, pela Kozak Naif, saía, no caso. Essa edição tem até uma jacket no vídeo, eu não mostrei exatamente como que é a capa dele aqui, mas, enfim, é da editora Itatiaia, né, que depois, se eu não me engano, foi comprada ou alterou o nome para uma editora que sai agora, que é a Garnier. Então tá aqui a edição da Itatiaia, que é muitíssimo caprichada. Por fim, mas não menos importante, na verdade, é o livro mais incrível que eu já vi na minha vida e que vai ter na minha estante, graças ao Rodolfo, que é um seguidor do Instagram, que mora nos Estados Unidos, uma pessoa incrível que se dispôs a mandar pelo correio uma obra-prima e uma edição perfeita para o meu livro da vida, meu livro preferido. É óbvio que eu estou falando de Moby Dick nessa edição aqui, que é um absurdo, vocês não têm ideia, eu não vou conseguir mostrar o quão bonita é essa edição e quão feliz eu fiquei em receber essa edição. Eu recebi justamente depois de uma situação bem chata aqui na internet, que foi bem estressante, envolveu o clube, e receber esse tipo de coisa de pessoas que se prestam a mandar para você um livro que é tão especial, sabe? É uma coisa que faz a gente ficar com mais vontade de continuar e de seguir os trabalhos, por mais estressante que sejam. Ele mandou uma carta também aqui, escrita à mão. Eu achei tudo de uma delicadeza muito grande, e a edição, assim, dispensa comentários, que ela é toda ilustrada, toda detalhada, assim, a capa em couro. É uma edição da Stone Press, né, e essa é uma editora que muita gente coleciona até esses livros nos Estados Unidos, e aqui é super inacessível. Então eu não tenho palavras para agradecer, assim, a esse presente maravilhoso do Rodolfo, que com certeza é o livro mais bonito da minha estante, é o livro mais bonito que eu já vi na minha vida. E não poderia ser de outro, né? Moby Dick ainda. Então, assim, eu não tenho nem palavras para expressar realmente quão feliz eu fiquei em receber isso aqui e quão gratificante foi receber, especialmente. Não posso dizer outra palavra além de gratificante. Então, eu queria muito agradecer a todo mundo que se dispõe a mandar alguma coisa, a deixar um comentário. Pode não parecer, mas às vezes se expor aqui dá muito trabalho e dá bastante estresse, mas sempre, sempre, sempre a recompensa chega e é sempre gratificante quando coisas como essa acontecem. Então, muito obrigada a todos pelos presentes do mês de janeiro e muito obrigada, Rodolfo, por essa obra-prima na minha estante, por essa pérola da minha estante. Bom, é isso. Esses foram os livros novos aqui no mês de janeiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, deixem seus comentários, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda. E até o próximo vídeo.